Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar então sobre topos e fundos. O que são topos? O que são fundos, né? Para complementar mais ainda a forma de leitura, a nossa leitura gráfica, tá? A gente está aí no módulo de fundamentos técnicos, então nós vamos complementar mais ainda a nossa leitura, tá? Então, qual que é a ideia desse módulo aqui da mentoria, tá? É a gente passar o máximo possível de informações de análise gráfica para você, para depois, lá no final, né, a hora que eu for te apresentar o meu operacional de fato, como eu opero, para que você tenha uma boa leitura de gráfico. De nada adianta a gente ter um setup se a gente não sabe ler o preço, ler o que está acontecendo. Então é isso que eu estou fazendo aqui nesse módulo de fundamentos do mercado. E se você está assistindo essa aula lá no YouTube ou aqui no YouTube, tá? Isso é um plus para você aí do YouTube, tá? Então, se você já está no YouTube, está assistindo essa aula, tá? Eu tirei de dentro da mentoria essa aula para te dar ela, tá? Então, só com todos os conteúdos que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão conseguir já operar no mercado financeiro. Lógico, o mercado precisa de experiência, precisa de maturidade. Você precisa ter experiência com o mercado para ter uma boa visão de leitura gráfica. O que eu tenho ao meu alcance para te ajudar, eu tô te entregando, eu tô te dando, cara, tá? E não tô te cobrando nada. Está aí de mão beijada, tá? Para você que está me assistindo no YouTube, tá? Já você que está aqui dentro na mentoria, no módulo de fundamentos do mercado, você vai ter um plus. Você vai ter aí todo o meu operacional, sem contar os outros módulos, né? De mindset, de gestão de risco, tudo mais, tudo bem sequenciado, tudo certinho. A gente tem um módulo de operacional avançado ali, né? Onde eu vou te apresentar o meu novo operacional com base em todas as leituras. Então não se preocupe, tá bom? Você vai ter o melhor caminho aí a trilhar comigo, junto comigo, de mãos dadas, beleza? Então vamos lá, vamos explicar então o que é um topo, o que é um fundo. Se você tá no YouTube, já deixa seu like, compartilha com o pessoal aí, tá? Porque para mim é muito importante isso aí. Eu tô dando um conteúdo aqui muito bom para você aí nessa nossa playlist aqui do YouTube. Já tem algumas aulas aí, né? Então eu acredito que eu já tenho ajudado, até aberto a visão de você aí no YouTube, tá? Vamos lá. O que é um topo e o que é um fundo? Vamos fazer bem de uma forma bem explicada, tá? E o conceito ele é bem simples, tá? A gente vai passar mais tempo aqui até fazendo a localização dos topos e fundos no gráfico, tá? Porque é isso que importa no final das contas. Muitas vezes você vai aí, vem aí no YouTube, você pega um curso que só te dá uma teoria e não te ensina a fazer. Agora então nós vamos na teoria, depois nós vamos para a prática. Nós vamos ver aonde localizar os topos e os fundos, tá? Se você não tem essa ferramenta de desenho, cara, eu sugiro que você baixe ela. O nome dessa ferramenta é Point to Fix, tá? É só digitar no Google, download Point to Fix. O primeiro link você já vai fazer o download, está lá no seu computador, tá? Eu não sei se funciona para MacBook, mas para Windows, que é o meu caso, eu estou utilizando essa Point to Fix. Cara, por favor, baixe essa ferramenta, tá? Ela tem muitas ferramentas de desenho aqui que você vai estar usando, tá? Um trader precisa ter uma ferramenta de desenho. É fundamental que você tenha uma ferramenta de desenho para você pegar o gráfico, por exemplo, aqui, ó, puxar para cá, tá? Puxar para cá e você começar a fazer os desenhos que o mercado vai te deixando, ó. É assim que a gente vai se tornar um trader profissional. Não adianta, cara, você tem que desenhar e entender esses desenhos aí, tá? E tudo a gente está colocando aqui de mão beijada aqui no módulo de fundamentos, tá? Então vamos lá. Um topo e um fundo. Eu acabei explicando numa aula aí de linha de tendência, talvez já topos e fundos, mas vamos complementar aqui. Uma aula específica de topo e fundo. O topo, tá? O topo é como o nome diz, é o topo, né? Lembra lá do Everest, onde tem o topo do Everest? É o lugar mais alto, né? Poucas pessoas conseguem ir até lá. Então, assim, ó, o topo sempre vai ficar. Vamos dividir o gráfico no meio, assim, ó. Digamos assim, ó, a gente divide o gráfico no meio. Tudo que tiver para baixo é fundo, tudo que tiver para cima é topo, tá? Não necessariamente, mas vamos fazer um desenho agora aqui. Mas a minha ideia aqui é te explicar que tudo que está em cima é os topos, porque o preço dos ativos estão mais caros. Essa é a ideia, tá? Os topos, eles sempre vão estar num valor maior e os fundos sempre num valor menor, né? Nesse caso, a gente está no mini dólar, tá? Então, olha só, aqui eu posso ter uma movimentação da seguinte forma, eu posso ter uma movimentação assim, ó. Aqui dentro, ó, onde eu tenho topos e fundos, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho um topo, porque ele deixou um A, tá? Entenda assim, ó, dessa forma, o A é o topo, e o V, tá? O V é o fundo,
Quando ele deixa um Vzinho assim, ó, um Vzinho assim, significa que é um fundo. Um fundo, tá? Ó, aqui outro fundo, outro fundo, outro fundo. Ó, o que que eu falei? Que o fundo, ele sempre fica embaixo, né? Embaixo, tá? E o valor menor, tá? E os topos, tá? Eles sempre ficam num valor maior. Vamos comparar esse fundo aqui, tá? E esse topo aqui, tá? Ó, eu tenho o preço de 5,28,50, tá? E eu tenho um preço de 5,27. Ou seja, o fundo ele tá mais barato do que esse topo aqui, tá? Então aqui, ó, nós temos assim, ó, o topo é isso aqui, tá? O topo é exatamente esse carinha aqui, tá? Eu tô sendo bem didático, quase que como se estivesse falando para uma criança, tá? Mas eu preciso ser assim para que você entenda bem. E eu tenho um fundo que ele deixa o V, ele deixa um Vzinho, tá? Aonde que tá o topo? O topo, ele tá aqui. E o fundo está aqui, tá? Isso eu preciso que você decore muito bem. Isso é análise básica, tá? Topo. Beleza? Análise básica, muito simples isso aqui, tá? Então, a gente já viu na aula de tendências do mercado que numa tendência de alta tem topos e fundos sempre maiores uns que os outros, né? Esse topo aqui é menor que esse é maior que esse é maior que esse é maior que esse. Esse fundo aqui é maior que esse aqui de baixo, ó. Esse cara aqui é maior, então a gente tem uma tendência de alta, tá? Uma tendência de alta. Tendência de baixa é diferente, a gente tem os topos e fundos descendentes, tá? Esse topo é menor que esse é maior que esse é menor, na verdade. Esse é menor do que esse. Esse é menor do que esse, os fundos também sempre são uns menores do que os outros, tá? Olha só numa tendência de alta. Vamos lá. Vamos fazer todas as tendências aqui, então. Uma tendência de alta, tá? Eu tenho os fundos, né? Aqui os fundos, tá bom? Eu tenho os fundos aqui, ó, sinalizado aí, tá? E numa tendência de alta também eu tenho topos, lógico. O mercado ele sempre vai deixar os topos, tá? Os topos, tá vendo? Tá? É uma aula bem básica mesmo, tá? Mas você que é mais novato vai curtir mais, tá? Você que aí tem pouca experiência no mercado e tal, já vai curtir mais, beleza? Se você tem um pouco mais de experiência, você pode estar achando assim, bah, mas eu já vi isso aqui e tal. Então faz o seguinte, cara, se você está no YouTube, já deixa um like, compartilha e já vai para as aulas mais avançadas, tá? Ó, os topos, fazendo sempre aquele o Azinho, né? Os fundos sempre o Vzinho, tá? Tô batendo muito na tecla nisso, porque na hora que a gente for pro gráfico, tá? A gente vai ver certinho isso aqui. Por isso que é bom você estudar, 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 tá? Mercado financeiro não é só setup, cara. Você precisa ter uma boa análise e leitura, cara. Porque lá na ponta, cara, o que vai importar é a sua análise e não no setup. Porque às vezes você entra num setup, você tá entrando contra um fundo, uma região ruim. E aí você toma um stop, daí você julga o setup. Porque o setup é ruim, não funciona, comprei esse curso, o cara é falcatrua, não sei o que, não sei o que. Né? Talvez até o professor não te ensinou a ler, né? Antes de passar um setup, eu não te ensinou a ler o mercado. É isso que eu faço dentro da mentoria aqui, tá? Eu ensino a ler o mercado. Depois eu te apresento um setup, beleza? Uma estratégia com base em leitura de gráfico. Então vamos lá. Vamos jogar para trás aqui, vamos ver onde é que estão os topos e os fundos, ó. Parou. Aqui, ó, beleza. Aqui a gente vê então, vamos fazer o desenho aqui, ó. Vamos fazer os desenhos. Ó, vamos começar por aqui, ó. Dessa linha para frente, vamos começar, tá? Então aqui eu tenho um fundo e eu tenho outro fundo. E lá em cima eu tenho um outro fundo. Aqui, ó, também, ó. Ó, vamos fazer os desenhos legal, ó. Tá? Ó, faça os desenhos no gráfico com essa ferramenta. Aí, depois que você fizer a movimentação, né? Faça todo um desenhozinho por onde o mercado percorreu, para cima, para baixo, para cima. O mercado só faz isso, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? Ele também faz isso aqui, ó, para cima e para baixo, mesmo assim, para cima e para baixo, mas nunca sai da mesma região, que é a região de caixote, lateralização, que a gente vai estar vendo mais para frente, tá? Então, aonde é que estão os meus fundos aqui, nessa movimentação que eu fiz aqui? Ó, os fundos estão aqui, ó. Aqui tem um fundo, tá? Aqui
é uma região mais baixa. Lembra que eu falei que os fundos ficam no menor preço? Então, aqui é um fundo. Ah, a gente pode não ter desenhado, mas aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um fundo, ó. Isso é analisar um gráfico, fazer desenhos gráficos. Ó, aqui mais um fundo, aqui mais um fundo, mais um fundo, mais um fundo, mais um fundo, mais um fundo. Aí vem uma grande sacada para definir uma tendência, né? A gente já sabe que os fundos, eles estão maiores que os outros. Então, a gente está numa tendência de alta. Por que que eu vou optar por vender numa tendência de alta? Não tenho porquê. Eu vou esperar sempre um pullback, que é o que você também vai aprender aqui. E aguardar o mercado te deixar um padrão ali que você acredite que vai ser um novo fundo, entendeu? Tá? E por isso que a gente faz uso de médias móveis e tudo mais, tá? Ó, aqui tem fundos, ó, tudo na mesma região. Perceba que aqui também, ó, a gente já tem aqui então, ó, topos, 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 topos. Eles não fazem topos maiores assim, ó. Eles ficam praticamente na mesma região. Um faz um pouquinho maior, outro menor e tal. Fica na mesma região. Então aqui a gente já tem um mercado, ó, lateral, lateral, tá? Olha o que acontece quando o mercado decide romper isso aqui, ó. Pô, rompeu aqui, ó, a gente pode fazer pontos de venda também. É outro módulo, é outra leitura que eu vou estar explicando depois, tá? Por enquanto, a gente só está definindo os topos e fundos. Então, eu vou marcar os topos aqui e os fundos. Ó, vamos fazer aqui de novo. Agora, a gente já está na parte prática, tá bom? Olha só. Marcando os topos e os fundos. Ó, aqui a gente não perdeu, ó, um fundo aqui, ó. Esse fundo ficou maior. Esse fundo aqui, ó, ficou maior que esse aqui. Só que esse fundo aqui ficou menor que esse aqui. Então, a gente já começa a despertar um olhar assim, ó, pô, rompeu o fundo anterior, fez um fundo mais baixo. Outra coisa, agora a gente vai para os topos, ó. Aqui, esse topo é maior que esse é menor que aquele. Então, pode-se armar uma tendência de baixa. O que que a gente faz quando acontece isso? A gente viu nas aulas anteriores sobre linha de tendência. Se não assistiu, assiste, cara. Tá? Então, tem o fundo, 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 fundo. Agora tem os topos, 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 topo, 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 topo. Beleza? Tá? Então, vamos voltar um pouquinho mais para cá. Vamos fazer o último exemplo, tá? Último exemplo. Vamos lá. Vamos desenhar aqui, então. Ó, aqui, ó, vamos fazer o desenho da movimentação do mercado. Primeira coisa, faça os desenhos para você depois entender. Depois, mais para frente, quando você já tem uma boa experiência de mercado, você vai começar a perceber que não precisa mais fazer esses desenhos que eu estou fazendo aqui, tá? Mas se você é novato, cara, por favor, faça esses desenhos aqui. Ó, faça os desenhos para poder identificar. Depois o mercado vai ficar muito visual para você. Você já vai ter um olhar, uma análise gráfica boa, tá? Ó, daí aqui a gente tem uma região de fundo, tá? Região de fundo, região de topo, topo, topo. Aqui tem um fundinho, um fundo, tá? Um topo, um fundo, um topo, um fundo. Olha só, eu tenho um fundo aqui em cima, aqui, ó. Eu tenho um fundo aqui. Eu tenho um fundo aqui, né? Eu tenho outro fundo aqui. Eu tenho um topo aqui. Eu tenho outro topo aqui. Eu tenho um fundo aqui. O que que é isso aqui? É uma estrutura de alta armada, tá? Uma estrutura de alta armada. Quando eu tenho um topo maior do que o outro e um fundo maior do que o outro, a gente já pensa em uma possibilidade de se armar uma estrutura de alta. O mercado pode fazer o quê? Ele pode vir aqui, ó. Se você tiver traçado a linha de tendência daqui até aqui, traçado para frente, ele pode vir bater nessa linha de tendência e respeitar uma estrutura de alta. Ou o mercado pode simplesmente furar esse último fundo aqui, ó, e fazer um fundo mais baixo aqui e falhar esse topo, tá? Daí se arma uma tendência de baixa, tá bom? O mercado também pode fazer outra coisa. Ele pode vir aqui, furar esse fundo e furar esse topo, tá? Então, tudo isso aí você vai ter conhecimento só praticando, ficando em tempo de tela. Você precisa de tempo de tela. Não chegue no mercado financeiro achando que você já vai ganhar dinheiro no outro dia, cara. Você precisa ter uma maturidade no mercado. Então, preste atenção nessa aula, preste atenção em todas as aulas que eu estou te passando. Como se beneficiar de topos e fundos? Dessa forma. Primeiro, os topos e fundos, se eu ficar atento a eles, eu vou sempre conseguir identificar antes da tendência se armar, tá? Antes da tendência se armar. Por exemplo, se eu tenho topos e fundos assim, cara, o que que tem aqui de tendência? Não tem nada. Não foi feito um fundo menor do que o outro e um topo mais baixo do que o outro, né? Eles estão todos na mesma região, tá?
Um fundo mais baixo do que o outro seria isso aqui, ó. Um fundo mais baixo do que esses fundos aqui, ó. Tá? Esses fundos aqui. Aqui tem um fundo. Esse fundo aqui é mais baixo do que esse. E esse topo aqui é maior do que esse. E esse é menor do que aquele. Então, o que eu tenho? Posso ter aqui uma tendência de baixa armada. Tá? Eu não preciso de linha de tendência para me dizer isso. Tá bom? Beleza? E como é que se beneficia disso? Sempre na volta de um rompimento de uma região, tá? Que isso é uma aula mais avançada. A gente aguarda um pullback e ele testar essa região rompida aqui dos fundos, ó. E respeitar e fazer um topo mais baixo. Um topo mais baixo do que esse último topo aqui, ó. Na verdade, aqui eu considero como se fosse um topo e um fundo só. O mercado vem e rasga para baixo aqui, ó. Rasga aqui, faz esse movimento e para na região rompida, tá? Aqui, se o mercado parar e nos mostrar força em alguns candles padrões, que nós também vamos ver aqui, tá? A gente pode ter uma operação de venda muito boa nessa região, tá? Beleza? É assim que a gente se beneficia de topos e fundos, tá? Topos e fundos também me dizem regiões operacionais. Regiões operacionais. Se eu tenho uma movimentação aqui, tá? Eu sei que os fundos é onde tem mais gente comprando, porque o preço tá barato. Preço barato eu quero comprar. Eu não quero comprar em preço caro, tá? Eu quero vender em preço caro, não comprar, tá? Digamos que aqui eu tenho um preço de R$5. E lá em cima, naquela região ali, nessa região eu tenho R$5. Naquela eu tenho 5,50. Aonde que você prefere comprar? Quando tá barato ou quando tá caro? Você quer comprar aqui em cima? Não, não, né? Porque qual que é a ideia do mercado financeiro? Comprar barato, vender caro. Vender caro e comprar barato. Então, aqui em cima, cara, aqui em cima, ó, é uma região de venda, tá? Porque eu tenho topos nas mesmas regiões, sempre me dizendo que se criou uma região forte aqui, tá? Se criou uma região forte aqui. De quê? De venda. O mercado está respeitando essa região. Pessoas estão vendendo aqui, tá? Então, aonde tem mais gente comprando, eu quero comprar também. Aonde tem mais gente vendendo, eu também quero vender. Porque você não vai movimentar o mercado sozinho. Eu sinto lhe dizer, né? Sinto informar que essa informação está totalmente correta. Você não consegue mexer no mercado sozinho. Quem mexe no mercado é os grandes players, né? É os grandes players. UBS, Tullet, Modal Mais, enfim, né? É o setor bancário, Bradesco, Itaú, Santander, é os mais fortes. As corretoras não são tão fortes assim, mas muitas das vezes as corretoras, elas, não é a corretora que opera, a corretora está aqui. E aqui estamos nós, né, operando na Modal Mais. E quando tem muita gente comprando, lá no livro visual, lá no book de ofertas, está aparecendo que a Modal Mais está comprando 25 mil contratos, mas não é a Modal Mais, tá? Não é a Modal Mais que está comprando. É as pessoas físicas que operam pela corretora, que no mesmo tempo todo mundo comprou na mesma região de preço, né? Que são nos fundos, provavelmente, né? Já quando a gente tem uma UBS, uma Tullet, Bradesco, Santander e tal, todo o setor bancário, né? Setores bancários do exterior também, que são UBS, Tullet, vendendo numas regiões, nas mesmas regiões, a gente sabe que vai movimentar o mercado. Sabe com toda certeza que se tem UBS, Tullet, mais 2 ou 3 setores bancários na mesma direção, cara, o negócio vai vir queda abaixo se estiver vendendo numa região boa, né? Então os players pensam assim, né? Eles pensam, pô, onde é que é a melhor região para mim tocar o terror, né? Eles vão comprando, e depois eles vão vendendo em cima, não comprando aqui, beleza? Tá? Então, eu acredito que é isso, tá? Qual que é a tarefa de casa? O tema de casa é você fazer a localização dos topos e fundos, né? E tentar entender o que acontece quando os fundos, né? E os topos são rompidos. Ó, rompeu aqui, fez um fundo novo. Ó, os fundos anteriores estão aqui, esse é um fundo novo. O que acontece a partir daí quando ele faz um fundo novo? Ou, o que acontece quando ele faz um topo? Ó, os topos estão aqui. Quando ele vem lá em cima e faz um topo novo, o que vai acontecer quando o mercado chegar próximo à região onde os topos anteriores foram rompidos, né? E aqui o que vai acontecer quando o mercado chegar na região de volta aqui, ó, tá? Faça esses estudos, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha gostado. Se você está no YouTube, deixa seu like, por favor, tá? Para mim é muito importante isso.
que você venha cooperar comigo. Eu estou te entregando conteúdo, o mínimo que você pode fazer é enviar esse vídeo para alguém, para os grupos de WhatsApp, Telegram, e deixar o seu like. E de preferência deixar um comentário aí, beleza? Vou ficando por aqui e valeu!